Bom, vamos para Brasília, está chegando a hora. José Maria Trindade, bom dia, Zé Maria. Pois é, muito bom dia, Joseval, bom dia a todos, e já estamos aqui no Planalto Central do país. Joseval, neste momento aqui, o pano de fundo é mesmo a disputa pela presidência da República. O quadro confuso e a falta de um candidato... Zé Maria, deixa eu só te interromper um pouquinho, tá com uma interferência no seu áudio, a gente está refazendo a sua ligação com imagem. Hoje a grande expectativa no Supremo, nós já falávamos aqui com o ministro Gilson Dipp, a discussão no Supremo e também o andamento do Congresso Nacional, Congresso praticamente parado com o início dessa janela eleitoral, com a mudança dos partidos, e praticamente nada vai ser aprovado em Brasília. Zé Maria Trindade refazendo o contato direto de Brasília para falar sobre a expectativa no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Você não arrisca nada, né, Vera Magalhães? Não arrisco. Nem nesse suas tipo fontes de coisa arriscam, né? Não, porque cada um vai numa linha, Thiago. Tem ministros que me disseram ontem, eu vou usar sim o meu voto para entrar no mérito. E aí a gente volta àquela divisão que havia quase meio a meio dos que são contrários e dos que são favoráveis à prisão em segunda instância. Agora sim, o Zé Maria está de volta. Oi, Zé. Pois é. É isso mesmo. Há uma diferença muito grande entre discutir o mérito, né? Discutir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e este habeas corpus do ex-presidente Lula, né? Nós antecipamos aqui no Jornal da Manhã exatamente o que aconteceria, né? Que entraria em pauta o habeas corpus e não esta ação de constitucionalidade que alguns integrantes do Supremo apresentam. Olha, apostam aqui que o resultado será de 6-5, mas ninguém sabe exatamente de que lado vai ser, né? Eu estive lendo o livro do ex-ministro da Justiça, Saulo Ramos, e sobre alguns detalhes aí de negociações, inclusive no Supremo Tribunal Federal, ele citou o ministro Celso de Mello, e mostra claramente como é feita uma decisão no Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? Por exemplo, dois ministros, eu colocaria Celso de Mello e Rosa Weber, que são favoráveis à prisão só depois de transitado em julgado, ou seja, no final do processo, não na segunda instância. Mas acontece que, neste caso, julgando o ex-presidente Lula, o que pode acontecer? Eles alegam que exatamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já está definida pela prisão em segunda instância, né? E aí eles cobrariam, de uma maneira até enfática no plenário, que a presidente coloque em julgamento a ação direta de constitucionalidade para definir de uma vez por todas esta jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, a decisão ainda não está tomada, isso o processo é que vai definir, e mais, o pano de fundo disso aí é a disputa pela presidência da República. Os partidos políticos aqui estão numa espécie de retranca com esta confusão na disputa pela sucessão do presidente Michel Temer. Então, todo esse processo no Supremo tem como pano de fundo já as eleições do final do ano. Exato, porque além do Lula também pode atingir de uma maneira ou de outra outros réus da Lava Jato. Aécio Neves, tem muitos aí na fila, mas que ainda não tem uma condenação em segunda instância como ele. Zé, e depois do clima, e depois daquele bate-boca de ontem lá, qual é o clima para a reabertura dos trabalhos no Supremo? Olha, é horrível. Na saída do Supremo, alguns ministros demonstraram a sua contrariedade em expressões, porque não evitaram falar, e num momento como este, realmente, eu acho difícil dar opinião. Mas o que eu observei muito, Vera, foi a expressão de cada um dos ministros, enquanto Gilmar Mendes mostrava aquele rosário de mágoas, né? Aquelas contrariedades dele contra os outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Para mim, aquelas expressões dos ministros de ar de cansaço e de inaceitação, embora não tenham verbalizado, né? Isso valeu muito e mostrou que ele está isolado. Tem uns grupos ali que votam com ele em algumas questões, mas Gilmar Mendes está isolado. Os ministros vão retomar hoje como se nada tivesse acontecido, mas dizem por aqui que se Gilmar Mendes voltar a atacar todos vão se virar contra ele. Ele realmente está numa situação muito difícil. Agora a história das pessoas, você citou Saulo Ramos era o padrinho foi o padrinho do Celso de Mello.
tempo de ministro da Justiça, o Celso de Mello era o seu assessor. Aliás, o Celso de Mello é promotor... Foi seu secretário, né, José Paulo? Foi. E ele veio do Ministério Público. E o Saulo é advogado. E, curiosamente, ele hoje é a favor da parte mais fácil para o réu, que é só ser preso depois de última instância. E ele é promotor. Aliás, um dia, na época, se questionar, o Ministério Público queria que pudesse decretar uma prisão provisória sem o juiz. Porque às vezes era urgente, não sei o quê. Aí foram ao Saulo Ramos e falou: o que o senhor acha disso? Ele falou: estou de acordo. O promotor pode decretar prisão, desde que o advogado possa libertá-lo. É uma boa contrapartida, mas no livro o Saulo Ramos fala diretamente desta relação com o Celso de Mello, ele dizendo que o Celso foi indicado por Sarney, e quando houve aquele julgamento no Supremo sobre a candidatura de Sarney no Amapá, com a mudança de domicílio eleitoral, que havia ali um grande debate entre domicílio civil e domicílio eleitoral, né? Celso de Mello ligou para ele, preocupado, porque o relator seria o primo do ex-presidente Collor, né? O ministro Marco Aurélio Mello. E depois, na hora de votar, o Celso de Mello votou contra o presidente Sarney, o então presidente Sarney, né? Aí ele ligou para o Saulo Ramos e disse que votou contra Sarney, porque a Folha de São Paulo publicou uma nota dizendo que ele votaria a favor. Aí Saulo Ramos perguntou: mas, ministro, você votou contra, não por suas convicções, mas porque o jornal publicou que você votaria a favor? Ele: sim. Ele falou: então você é um juiz de M. Foi um momento ali de separação. Está no livro dele. Realmente está no livro dele. Ok, Zé Maria, bom dia, bom trabalho. Muito bem, muito bom dia a todos.